A temporada 2014 de jornadas acadêmicas na FUNVIC foi encerrada nesta semana, com a 5ª jornada de Educação Física. Nos dias 18 e 19 de novembro, várias atividades foram realizadas nas dependências da instituição. No Auditório 1, aconteceu um curso de musculação e nutrição em academia, com o professor Marcos Nascimento. Nesses 2 dias de aula, os alunos tiraram as principais dúvidas do assunto e tiveram exemplos de como auxiliar quem está em busca de uma saúde melhor. Extremamente importante ter um profissional habilitado auxiliando o aluno ou o paciente dentro de uma clínica ou dentro de uma sala de musculação, né? E os exemplos que foram dados geralmente são alunos que estão ou soltos demais e não têm um acompanhamento. E isso é muito prejudicial para ele a um longo prazo. Fazer um treinamento sem um acompanhamento, que é o que a gente preconiza, né, tá sempre com acompanhamento do profissional daquela respectiva área, para evitar esse tipo de exercício mal feito que vai gerar um problema de saúde posteriormente para esse aluno. No ginásio poliesportivo da Fundação, foi realizada uma oficina com jogos de tabuleiro, organizado pelo professor Cristiano Marcelo Moura, onde a ideia era, além de conhecer novos jogos, era treinar o modo de concentração dos alunos. Pensar o jogo tabuleiro é fazer um resgate dos jogos tradicionais, do brincar em casa, dos vários tabuleiros que, vamos dizer, o pai brincava com o filho, como dama, né, xadrez. E hoje a gente tem a oportunidade de experimentar uma coleção interessante que traz alguns jogos que são milenares. E esses jogos, a gente entende a importância dele, né, como algo que vai muito além da atividade de lazer, que é importante também, mas como algo que desenvolve algumas atividades, alguns aspectos que a gente chama de atividades psicofuncionais. Entre elas, a gente pode citar, né, a concentração, memória, senso-percepção, a criatividade. São elementos que o jogo tabuleiro ele ajuda a desenvolver. Vamos dar um exemplo. Não tem jeito de a gente brincar, jogar o jogo tabuleiro sem se concentrar no jogo. Você tem que ter uma atenção voltada para aquilo que você está fazendo. A dinâmica do próprio jogo faz você pensar várias estratégias para poder vencer esse jogo, criar várias estratégias. Então isso acaba atingindo também um aspecto da criatividade. Então, raciocínio lógico matemático, o jogo contribui muito e é uma ferramenta, né, eficaz dentro do ambiente escolar. Por isso que a gente, né, essa temática entra como uma oficina de jogos dentro do curso de Educação Física, porque também é uma função desse professor também desenvolver isso, trabalhar esses aspectos. A sua aula vai, de uma forma direta, contribuir para o desenvolvimento desses aspectos. Então, o jogo tabuleiro é um mecanismo a mais, uma ferramenta a mais para o professor atuar e desenvolver bem as suas aulas no ambiente escolar. Muitas pessoas acham que os jogos de tabuleiro são só dama e xadrez, mas na verdade tem outros jogos que a gente está observando aqui. Importante você tocar nesse assunto, que a gente tem, né, o senso comum, e o jogo comum é o xadrez e a dama, né? Essa coleção ela permite você conhecer jogos de vários países. Temos jogos aqui de 2000 anos antes de Cristo, milenares. E ter o contato com esse jogo também é um elemento interessante para desenvolver a cultura do nosso aluno. Não se trata só de chegar e jogar, só passar o jogo para o aluno, mas desde uma interpretação de texto, de como jogar, entendimento das regras, entendimento da dinâmica do jogo, a questão de interpretação que isso vai gerar. A gente conversa muito sobre a necessidade de trabalhos interdisciplinares na escola. O jogo de tabuleiro é um facilitador para isso. Ele pode atuar junto com o professor de português, ajudando na interpretação do jogo, ajudando na construção de novas formas de jogo, a escrita dessas novas formas, novas regras de jogar. Elementos culturais, né, dialogando com geografia, história, onde o professor ele pode, em conjunto com as outras áreas de conhecimento, estudar a origem do jogo, estudar elementos culturais envolvidos com o jogo de tabuleiro. E isso enriquecendo todo o processo de aula, né, e todo o planejamento, toda a praxis pedagógica do professor dentro da sua atividade, do seu cotidiano ali de trabalho dentro das escolas. Participante do evento, a aluna Marcele Pio comentou a importância dessas atividades. Eu acho que é muito importante essa oficina, como a de hoje, porque para a gente mostrar
tanto na faculdade. Muita gente não conhece jogos de tabuleiro apenas como dama e xadrez. Então, é legal a gente trazer esse resgate para mostrar a quantidade de jogos existentes que nós não trabalhamos com eles. Também tem toda uma questão cultural que os jogos trazem consigo, e eu acho que isso é muito importante para a gente que vai trabalhar com essas crianças na escola. O que você pode falar um pouco sobre esse projeto aí que, no caso, você estava preparando para o ano que vem, né? Essa pesquisa de campo mesmo, falando um pouco sobre os jogos de tabuleiro? Sim. Inicialmente, eu gostaria de lembrar que essa semana a gente apresentou num congresso em Jundiaí um trabalho que falava sobre inteligências múltiplas. E a partir dos jogos de tabuleiros, eu acho que essas inteligências podem ser bem trabalhadas. E nós pretendemos, a partir da disciplina de sustentabilidade, eu, o professor Cristiano, o professor Daniel, o professor Beto, nós pretendemos realizar dentro da escola uma criação de jogos de tabuleiro a partir de materiais recicláveis. Então a gente quer levar, além dessa diversidade de jogos para os alunos, a gente quer fazer com que eles construam a partir de materiais recicláveis. A gente pretende essa pesquisa para o ano que vem, aplicar numa escola e vamos ver aí o que nós teremos de novidades. E no campo do centro esportivo, o professor Beto Costa ministrou uma clínica de rugby, nos períodos da manhã e da noite. O rugby que é um dos esportes, assim, podemos dizer, que mais cresce no país, né? A gente vê várias disputas de campeonato, como a gente falou agora há pouco, Paulista de Seven, tivemos a final do Brasileiro há poucos dias, que o São José perdeu para o Curitiba, ano que vem teremos a Copa do Mundo em Londres e tudo mais, né? Como é que foi para você trazer o rugby, que você também é praticante? Eu sou um grande amante do rugby, né? Já pratiquei há algum tempo atrás, hoje em dia é uma atividade de lazer, mas o rugby é uma possibilidade grande também de atuação para os nossos alunos, né? Mesmo não sendo técnicos de equipes de competição, mas a possibilidade de trabalhar com iniciação, com preparação física, de lidar com essa modalidade nas aulas de educação física escolar. Nossos alunos aprendem bastante sobre a ampliação da cultura esportiva das crianças. E vivenciar o rugby, conhecer o rugby é uma das possibilidades de ampliar essa cultura esportiva, tanto das crianças, no nosso caso, também dos nossos alunos aqui, por ser uma modalidade ainda em crescimento, ainda pouco conhecida, né? Mas vivenciar essas modalidades, experimentar, amplia muito os nossos conhecimentos dentro da área esportiva. E assim, para o leigo, assim, tem diferenças, né? Algumas coisinhas e tal. Muita gente acaba achando que é igual ao futebol americano, mas na verdade não é. O futebol americano ele se derivou do rugby, na verdade, né? Mas o rugby tem origem anterior. E o futebol americano ele tem algumas características mais metódicas, é um jogo muito fragmentado, então toda hora que a bola cai no chão o jogo para. O jogo de rugby é um jogo muito mais dinâmico, né? A bola não para, a bola cai no chão e o jogo continua, então você tem disputas muito intensas. Mas o que eu mais gosto no jogo de rugby são as possibilidades estratégicas do jogo. Para quem não conhece e não vivencia a modalidade, a primeira impressão que passa é do excesso de contato físico para algumas pessoas, mas à medida que conhece o jogo, a gente passa a perceber que a força e o contato são parte do jogo, mas não são decisivos como a inteligência do jogo, a inteligência tática do jogo, que são aspectos muito interessantes. E as atividades que a gente propõe aqui são voltadas justamente nisso. Uma intenção não é provocar o contato forte entre os nossos alunos, mas entender essa dinâmica e pensar as possibilidades táticas do jogo. Isso é algo bastante interessante. Digamos que os jogos de tabuleiro e o rugby acabam seguindo a mesma linha do caso da concentração e da estratégia. Também, sim. Do desenvolvimento cognitivo, de pensar em resolução de problemas concretos. Os jogos de tabuleiro você vai resolver esses problemas muito mais de maneira intelectual. Do rugby você vai precisar de pensar as estratégias que você também vai ter que correr e passar a bola para colocar em prática. Então você tem um desafio corporal também, de movimento para executar, mas eles têm semelhanças e têm características cognitivas envolvidas no processo também. Os alunos participaram tirando dúvidas, praticando jogadas, entrando na festa literalmente. De um modo geral, a jornada foi um sucesso para quem participou do evento. Para mim está sendo muito gratificante, né? Até agradeço o convite feito pela direção da parte de educação física e acho super importante para os alunos ter contato com essa parte científica, estar envolvido em aprendizados, em coisas diferentes dentro da nossa área, né? Buscando mais conhecimento, é essencial. Eventos como esse da jornada são importantes porque
a gente consegue abordar assuntos que nem sempre fazem parte do dia a dia das aulas do curso da formação. Assuntos que são importantes, mas que nem sempre permeiam a especificidade das disciplinas, ou trazer pessoas de fora com olhares diferentes para os mesmos fenômenos. Então sempre há uma possibilidade de aprender coisas novas e de conhecer novas possibilidades dentro da nossa área de atuação. E o fato de ter essas atividades dentro da faculdade são sempre importantes, que favorece e facilita muito para os alunos terem acesso a algumas dessas palestras e dessas atividades.